A prefeitura de uma cidade planeja construir um terminal rodoviário num ponto estratégico da cidade. Para isso, será necessário construir duas novas estradas, uma ligando o novo terminal ao aeroporto e a outra à principal rodovia de acesso à cidade. Sabe-se que o aeroporto está localizado 8 km a oeste e 6 ao sul do novo terminal, enquanto num trecho sem curvas da rodovia são conhecidos dois pontos de referência A e B. O A dista 2 a leste e 14 ao norte do terminal a ser construído, enquanto o B está localizado 8 a leste e 4 km ao sul desse mesmo terminal. Nessas condições, a quantidade mínima X em quilômetros de estrada a ser construída pertence a qual dos intervalos? O que eu vou fazer aqui, a princípio, é imaginar um plano cartesiano que represente um pouco dessa informação que ele deu aqui a respeito de aeroporto, da estrada e do novo terminal. A gente vai fazer então uma representação de um plano cartesiano em que eu vou considerar que na origem desse plano, no ponto que seria o correspondente ao 00, vai estar esse novo terminal que ele está falando. Vou considerar eixo Y, eixo X. Nesse ponto vai estar o novo terminal ao qual ele se refere. Terminal rodoviário, vou chamar esse ponto de T. Ok. Ele disse de quilômetros a oeste e quilômetros a leste. A oeste ele andou 8, aqui a leste ele andou 8 e 2. Dessa maneira eu vou marcar como se aqui fosse o 8 a oeste, mesma distância mais ou menos, 8 a leste e metade, o 2 estaria por aqui. A gente aqui nesta orientação está tentando fazer uso norte para cima, sul para baixo, leste para a direita, oeste para a esquerda. Eu ia colocar E e W, não deixa quieto. Para norte e sul, ele colocou 6 ao sul, 14 ao norte, 4 ao sul. 14 ao norte eu vou representar como essa distância, 14. Já que ele manda 6 ao sul, seria mais ou menos a metade dessa, só para ter uma ideia. Isso não precisa estar muito bem feito, você só precisa ter uma visão. Isso aqui é muito mais para nos orientar do que propriamente para resolver. E o outro do 4 ao sul. Agora eu vou marcar os pontos que ele se refere. Primeiro, ele fala que o aeroporto está 8 oeste e 6 ao sul. 8 oeste, 6 ao sul seria este pontinho aqui. Este é o aeroporto. Vou representar como ponto A. Isso vai nos dar uma ideia de um triângulo conhecido, mas eu já falo dele já. Depois ele fala dos pontos A e B, então eu não posso colocar esse ponto como A, senão você vai confundir com esses dois pontos. Aeroporto, chamar de ponto C. Ok. Ele falou de A e B, nomes errados que ele escolheu. Ponto A, 2 km a leste e 14 km ao norte. 2 leste, 14 norte. Está aqui o ponto que ele diz como A. Este ponto é o A para ele. E o B, 8 a leste e 4 ao sul. 8
4. Este é o nosso ponto B. Maravilha. O que ele falou? Aí ele vai ter que construir estradas novas, ligando o novo terminal ao aeroporto. Se ele vai construir uma nova estrada ligando um novo terminal ao aeroporto, a menor quantidade de estrada que ele teria que fazer, neste caso, seria em linha reta. Esta ligação, que me dá um triângulo conhecido. Como assim? 6, 8, 10. É o triângulo 3, 4, 5 que foi duplicado. Portanto, essa medida menor, mínima distância possível entre o novo terminal e o aeroporto, se não tiver nenhum obstáculo no meio do caminho, nenhum prédio, nada construído, eu posso fazer essa ligação que teria 10 km de distância. 10 km. Ok, agora eu tenho que determinar a outra distância que eu vou ter que construir uma nova estrada. Só que ele diz que vai ser necessário construir duas novas estradas, uma ligando um novo terminal ao aeroporto, que foi essa que eu acabei de representar, e a outra ligando a principal rodovia de acesso à cidade. Essa principal rodovia de acesso, ele diz que passa num trecho sem curvas pelos pontos A e B. Se é num trecho sem curvas pelos pontos A e B, existe uma parte dessa rodovia que ela podia vir aqui toda zoada, mas que nesse trecho AB é uma reta. Vou ligar os pontos A e B com um segmento de reta e que, portanto, existiria uma reta suporte desse segmento, existiria uma reta aqui que passaria pelos pontos A e B, que não necessariamente será a nossa estrada, a nossa rodovia, mas que nesse trecho ela é retilínea, nesse trecho ela é uma reta. O que a gente vai querer medir? Qual a menor distância possível desse novo terminal até essa estrada. A menor distância possível é a distância do ponto à reta, que seria aqui representado também por um segmento, ok, e que terá que ser perpendicular. Essa é a menor distância possível, perpendicular. Como eu faço para calcular essa distância? Faço o cálculo de distância de ponto à reta. Só que para fazer distância do ponto T até a reta, vou chamar de reta R, eu preciso escrever AX0, BY0, C, tudo em módulo, sobre A quadrado, B quadrado, somo e tiro a raiz. A quadrado, B quadrado, somo, tiro a raiz. Isso é a fórmula de distância de ponto à reta. Preciso da equação da reta R. Essa aqui seria a minha representação da reta R. Ela passa pelos pontos A e B. Quais são as coordenadas dos pontos A e B na minha representação? Esse é o ponto 2,14. 2,14. E este aqui é o ponto 8 menos 4. 8 menos 4. Desta forma é possível calcular o coeficiente angular da reta R. Seria YA menos YB, vai ficar 14 menos 4, o que dá mais 4. XA menos XB, 2 menos 8. 14 com mais 4 deu 18. E 2 menos 8 deu menos 6. Mais com menos dá menos, 18 por 6 dá 3. O coeficiente angular dessa reta é menos 3. Tinha que ser negativo porque trata-se de uma reta decrescente. Posso utilizar agora a equação fundamental da reta, ioiô mi xoxô, para escrever a equação da reta R. Vou escolher o ponto A para substituir aqui no x0 e no y0. Y menos o y no ponto, 14. O m que acabamos de calcular, menos 3. X menos o x do ponto, 2. Fazendo a distributiva, isso me dá y menos 14 igual a menos 3x mais 6. Passando tudo para o primeiro membro, ficamos com 3x mais y. Esse 6 passa subtraído com menos 14, dá menos 20 igual a 0.
Esta, portanto, é a equação da reta R. Uma vez que a gente quer a distância do ponto T até a reta R, basta substituir os valores de A, B e C, são os coeficientes da reta, o 3, o 1 e o menos 20. Distância do ponto T à reta R, dado pelo módulo de 3, espaço 1, que é quem multiplica o y, e menos 20 sobre raiz 3 quadrado e 1 quadrado, os valores do A e do B. Estes são os coeficientes da nossa reta, 3, 1, menos 20. Faltando agora os coeficientes do ponto. O ponto era o ponto T era 0, 0. As coordenadas dele, 0, 0. Coordenadas do ponto, T, coeficientes da equação geral da reta R. Perfeito, isso aqui zerou. Isso também zerou. Menos 20 em módulo é 20. Sobre 3 ao quadrado 9, 1 ao quadrado 1, 9 mais 1, 10, raiz de 10. Isso não pode ficar com raiz, porque você não consegue fazer uma estimativa do valor. Se você conseguir, tudo bem, pode deixar e faça uma estimativa. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 10. O raiz de 10 vezes raiz de 10 vai dar 10. Isso então viraria 20 raiz de 10 sobre 10. 20 dividido por 10 vai dar 2. A distância do ponto T à reta R seria 2 vezes raiz de 10. Se fosse raiz de 9, isso dava 3. 3 vezes 2 daria 6. Então isso tem que ser um pouco mais do que 6. Se fosse raiz de 16, isso dava 4. 2 vezes 4 dá 8. Então tem que estar entre 6 e 8. Tá. Raiz de 10 eu posso colocar como aproximadamente π, 3,14, mais ou menos. Então 2 vezes 3,14 são 6,28. Essa é a distância desse pedaço aqui, distância do T até a reta. O que a gente tinha? 10 km já construídos, então tem que ser, a distância total tem que ser 10 mais esses 2 raiz de 10. Como eu falei, 6,28 aqui com mais 10, 16,28 aproximadamente, 16,28 quilômetros a serem construídos de estrada. Essa brincadeira é válida para várias aproximações, tá? Raiz de 10 é aproximadamente o valor do π, aproximado. 6,28, 16,28 tá aqui, né? Tá nesse intervalo de 15,5 até 16,5. Tá bom, tá uma boa aproximação. Alternativa C. Bem legal, mas bastante trabalhoso.